Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que Deus tem algo de especial preparado para a sua vida nesta noite. Fala para o seu irmão, Deus tem uma palavra de vitória para você nesta noite. Aleluia. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que o meu coração anseia ouvir tua capítulo 1, verso 23. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Quando se encontraram, digam amém. Amém. Está escrito assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Capítulo 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Você pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, aquele que era, que é e há de ser, que está aqui nesta noite para poder estar abençoando a sua vida. Você pode repetir comigo? Cristo e este crucificado. Aleluia. Só as irmãs. Só os homens agora, vamos lá? Cristo e esse crucificado. Os irmãos ficam mais fortes, né? Vamos dar uma chance para as irmãs? Vamos lá, as irmãs, vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Cristo e esse crucificado. Cadê os varões? Cristo e esse crucificado. Toda a igreja, toda a igreja. Cristo e esse crucificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há muito tempo eu medito nesses versos que o apóstolo Paulo escreveu para esta igreja de Corinto. Eu ficava sempre lendo esse texto e ficava perguntando o que Paulo
queria dizer com isso? Que ele pregava a Cristo e este crucificado. Ele dizia: eu não procuro falar para vocês nada além mais disso. Eu só prego a vocês a Cristo e este crucificado. Eu leio uma história dentro do Antigo Testamento. Era uma festa, a mais importante para os judeus, que era o grande dia da expiação. Neste dia, todo Israel, eles paravam, porque era o dia do perdão. Era apresentado dois bodes, um para ser sacrificado, e um era o bode emissário, que era enviado para o deserto. Esse bode que era sacrificado era para estar derramando sangue em favor da nação de Israel. O outro bode, o sumo sacerdote colocava as duas mãos sobre ele e apresentava que todo o pecado da nação de Israel estava sendo transmitido para aquele bode. Ele era levado para o deserto, significando que a culpa de toda a nação foi embora ali juntamente com aquele bode. Esses dois sacrifícios, se nós olharmos a tipologia bíblica, nós vamos ver que eles apresentam no futuro o sacrifício de Cristo. O profeta Isaías, ele apresentando o Cristo expiatório, no capítulo 53, ele vai dizer que ele era um Cristo sem formosura, sem aparência. O homem olhava nele e não via nenhuma beleza que pudesse estar se agradando dele. Era um homem de dores, o homem que era experimentado nos trabalhos, o homem sofredor. E era este quadro que o apóstolo Paulo estava